Olá, amigos do Artifícios Automotivos. Como todos sabem, eu tenho dois carros elétricos. Esse Jaque JS1, quase 3 anos, e um BYD Dolphin, né? É um elétrico que tem um pack de baterias de aproximadamente 44,9 kW. E ontem eu cheguei com esse carro, né, em casa com 15% de bateria. E coloquei ele para carregar na forma lenta, com aqueles carregadores portáteis, numa velocidade de 1,6 kWh. No display do carro apontou que ele levaria 24 horas para o total carregamento, conforme um vídeo que eu colocarei aqui para vocês verem. Hoje foi usado bastante, ó. Quantos por cento? 15%, mas ele na verdade chegou com 14%. Chegou aqui com uma média de 48 km, se não me engano, algo assim. E tá carregando aqui, ó, a 1.700. Quase 1.800 watts, deve ser 10 amperes, né? Vai dar 2.000 e pouco, porque tem a perda. E o outro também tá carregando lá, a luzinha azulzinha lá. Dois carregando. Aqui ele tá carregando a 6 kW lá. Esse daqui a 1.700, ou seja, até a casa tá jogando aí mais de 8 kW aí agora no momento. Mas aquele lá em 1 hora vai acabar, entendeu? E esse aqui vai ficar 24 horas carregando. Só no domingo à noite vai estar pronto. Mas tá correto, sexta-feira é dia de fazer isso. Porém, no dia seguinte, o carro se deu por carregado por completo, em 22 horas, levando menos tempo do que estava previsto, e isso acaba preocupando muitas pessoas, pois não sabemos ao certo se isso é um sinal de uma possível degradação da bateria, devido a supostamente ter injetado menos quilowatts nesse carregamento. Então, nesse vídeo iremos ver as prováveis variáveis que podem levar menos tempo de carregamento total de um veículo do que o previsto. Mas antes, como sempre, eu peço a todos aqui, caso sejam novos, inscrevam-se abaixo no botão de inscrição, é de graça, tá ok? E vamos ao vídeo. É comum que o tempo estimado para o carregamento de um carro elétrico seja apenas uma previsão e não um cálculo exato, especialmente em carregadores lentos. Alguns fatores podem explicar por que o carregamento do seu carro levou menos tempo do que o previsto. E aqui eu vou vou enumerar algum desses fatores, tá ok? Para poder acalmar vocês aí. Eu tenho um carro aqui para quase 3 anos com 2 carros elétricos, né? Primeiro item é uma variação de potência do carregamento. Embora o carregador tenha uma potência nominal, esses lentos, de 1,6 kW, a potência real do carregamento pode variar ligeiramente ao longo desse tempo, 24 horas carregando, né? Devido a flutuações na rede elétrica ou mudanças na eficiência do carregamento, já a mudança no carro, o recebimento dessa energia. Se o carregador operou por alguns períodos com uma potência um pouco maior do que o esperado, né, isso pode ter reduzido o tempo total do carregamento. E eu vou explicar para vocês, tá? Sim, isso aqui em casa ocorreu e eu percebi durante o dia, no dia seguinte, né, que o carro ficou por horas carregando em outro tipo de velocidade, em 1,71 kW, e, consequentemente, esse foi um dos fatores que acabou alterando aquele tempo total de carregamento que foi dado no início do display. Mas continuaremos aqui com outros itens que também influenciam o tempo de carregamento. O segundo item aqui seria a temperatura da bateria. Também envolve, né? Temperatura da bateria de um carro elétrico pode afetar o tempo de carregamento. Se a temperatura estiver a ideal, nem muito quente e nem muito fria, o carregamento pode ocorrer de forma mais eficiente. Como o tempo de estimativa é baseado em condições médias, o algoritmo dele, né, em ambientes mais favoráveis, pode acelerar esse processo. O terceiro item aqui na lista poderia ser mudança na resistência interna da própria bateria, lá dentro do carro. À medida que a bateria é carregada, sua resistência interna muda. Lembre-se, são várias células, né, em módulos. No início, a resistência pode ser mais alta, mas conforme a bateria vai carregando, ela pode diminuir e permitindo um fluxo mais eficiente de energia. Isso pode fazer com que o tempo de carregamento final seja menor do que o estimado inicialmente.
Como exemplo, tá? Eu vou citar aqui o seguinte: a bateria está mais fria do que o normal, né? Agora é bem de manhã cedo, ela está fria, 22 graus. E sabemos que dificulta reações químicas e, ao carregar, ela vai esquentando gradativamente até chegar a um ponto ideal da reação química, que é aproximadamente na casa dos 25 graus. E isso é um fator crucial para influenciar o tempo de carregamento. Eu monitorei aqui o carregamento do BYD Dolphin ontem para hoje, né? E percebi que elas ficaram na casa dos 25 graus até 27 graus. Quarto item, margem de segurança do próprio algoritmo e a sua estimativa. Os sistemas dos carros elétricos usam algoritmos para estimar um tempo de carregamento com uma margem de segurança. Esses algoritmos podem ser conservadores para garantir que o tempo indicado não seja menor do que o real. E isso pode levar a um ajuste do tempo estimado conforme o carregamento progride. O quinto item aqui da lista é o estado de carga SOC. Tá? É bem interessante. O inicial dele, em 15% de carga, tá? Foi uma estimativa desse carro e não uma leitura absolutamente precisa desse SOC, estado de carga da bateria. Se a bateria realmente estivesse um pouco acima dos 15%, isso significaria que menos energia seria necessária para alcançar 100%, reduzindo o tempo de carregamento. Vou explicar para vocês o que eu quis dizer com isso, tá? Esse procedimento é algo interessante a ser feito uma vez ao mês. É o que eu fiz ontem, que eu mostrei no vídeo para vocês, né? De vez em quando, dá uma drenada a mais no carro. Normalmente aqui no canal eu falo para todos, para não baixarem mais do que 20% no dia a dia, esse SOC da bateria. E normalmente eu volto a carregar o carro até acima de 30%. Eu nem chego aos 20%. Porém, é interessante, uma vez ao mês, tá, baixar o carro próximo desses 10% para poder parametrizar o pack interno da bateria. E o mais ideal é colocar o carro lentamente para carregar após isso, para ajustar todas aquelas células que eu costumo falar aqui, ó, que vão preenchendo como se fossem copinhos vazios, tá? E vão sendo preenchidos lentamente até o topo de cada um. E o carregamento lento é o ideal para que isso ocorra. O sexto item aqui da lista, eficiência do carregamento melhora em SOCs baixos, tá? Quando uma bateria está com um SOC bem baixo, 10%, 15%, como era o caso do carro, ela pode carregar mais rapidamente e com maior eficiência nas primeiras horas. O cálculo inicial de um carro elétrico pode não levar em conta essa eficiência inicial maior. Aqueles que, de repente, são mais entrosados com a mobilidade elétrica, os mais antigos, né, nos canais de YouTube aí, conseguem entender esse fator de que quando as baterias estão mais vazias, elas permitem um carregamento mais rápido. Até mesmo nos manuais dos carros afirmam que o carregamento rápido, né, todo mundo vê aí, ó, esse carro consegue carregar, né, em 30 minutos entre 20% até 80%. Abaixo e acima dessas médias, o carregamento volta a ser o mais lento possível para poder preservar a bateria. Sétimo item aqui da lista, correções automáticas de estimativa. Os sistemas de gerenciamento de baterias, o famoso BMS, estão em constante aprendizado. Durante um carregamento, o BMS monitora a energia que entra na bateria e pode ajustar o tempo de carregamento estimado com base nas condições reais que estão ocorrendo ali naquele momento. De repente, um aumento de temperatura, algo assim, né? O que explica a diferença entre tempo previsto inicial e o tempo final. O oitavo item aqui da lista, ajustes de última hora. Na fase final de carregamento, muitas baterias reduzem a potência de entrada para poder proteger as células da bateria e aumentar a vida útil dela. Se o carregamento finalizou com mais eficiência do que o esperado, a estimativa original pode ter sido ligeiramente superestimada. E aí chegamos naquele dilema final, que foi do início do vídeo, né? Será que existe um provável motivo para a degradação dessa bateria? Esse item eu acho interessante falar para todos vocês, principalmente aos mais novos, que ainda estão conhecendo essa mobilidade e podem ter esse tipo de dúvida. É improvável que essa pequena diferença,
tá, no tempo de carregamento de qualquer carro aí de vocês, seja sinal de degradação significativa da bateria. Caso também aconteça com você aí que está vendo esse vídeo e que possui um carro elétrico, tá? Lembrando, a degradação de bateria geralmente se manifesta como uma redução na capacidade total da bateria. Logo, logo vocês conseguem ver ali que ele não estima mais a autonomia do carro real, ou então está com menos porcentagem, tá, no display do carro, tá? Seja a quantidade total de energia que ela pode armazenar, e não diretamente uma velocidade de carregamento ou tempo estimado, tá? Vamos lá. A degradação pode afetar capacidade, mas não é indicada como uma diferença de tempo como esta que eu relatei no vídeo. Vocês vão ver a manifestação fisicamente no display do carro, como eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vim filmar nesse para terminar o vídeo mostrando para vocês que hoje em dia esse Jaque EJS1 com 100% não tem mais os 300 km, tá? Há aproximadamente quase 3 anos de uso. Ele estima aqui 294 quilômetros, tá, de autonomia com 100% carregado. Então, baseado no que foi descrito aqui ao longo desse vídeo, tá, logo, provavelmente, essa diferença seja uma variação normal nas estimativas de tempo de carregamento de vossos carros elétricos, causadas por um ou mais fatores mencionados nesse vídeo, e não sinal de degradação significativa de bateria. Mas caso você aí continuar notando mudanças significativas e outras anomalias, além de deixar o seu comentário aqui no canal, tá? Pois eu lhe digo, a matéria foi bem interessante e relevante, tá? Seja interessante vocês monitorarem mais perto esse desempenho do carro, sempre com aquele adaptador OBD2 que eu sempre estou mostrando em vários vídeos aqui no canal. Vou até deixar um link aí acima, tá? Para que vocês possam ver depois deste. Porém, também não deixe de orientar todos a consultar uma assistência técnica do fabricante, da marca do carro, né? De qualquer marca de carro, tá? Para uma avaliação mais aprofundada, caso seja realmente algo grave e fora do comum que está sendo explicado nesse vídeo. Espero que tenham gostado, tá, desse vídeo, e caso, mais uma vez, tenha sido relevante o conhecimento passado e tenham gostado, a única coisa que eu peço é a sua inscrição, compartilhamento desse vídeo, para que mais pessoas possam ter conhecimento da mobilidade elétrica. Irei deixar 2 vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.